Sejam bem-vindos a mais um Tea Talk. Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos sommeliers de chá e tea connoisseurs da Chá Pra Quê? E hoje a gente vai falar da Bettina, do caso Bettina. O caso Bettina, que causou tanto furor nas redes sociais, as pessoas ficaram enlouquecidas. Foi um dos casos mais comentados nas últimas semanas. E o que o caso Bettina, Joaquim também gostou da Bettina, tem a ver com chá? Exato. O que a gente achou engraçado e é o seguinte, independente do caso Bettina, a gente não tá aqui pra julgar ninguém, nem expressar nossa opinião nesse aspecto, porque esse não é o canal pra isso, a gente fala sobre chá, Camellia sinensis, mas a gente achou curioso como muitas pessoas saíram assim enlouquecidas, dizendo, nossa, isso é uma vergonha, isso é tudo enganação, é promessa falsa, e assim a gente disse assim, Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Olha só, tem tantas empresas que fazem isso descaradamente, assim, na nossa cara, de todas nós aqui, e ninguém fala nada. Então, gente, isso é curioso, né? Aí a gente não vai entrar no caso Bettina, na nossa opinião pessoal, enfim, qual foi a raiz do problema, mas a questão é, muita gente surtou. Só que a gente vive num mundo onde de propaganda enganosa. Exato, é verdade. Muito. Qual a indústria que mais faz isso? Olha, eu conheço duas indústrias que pra mim são as campeãs de propaganda enganosa, e não só campeãs de propaganda enganosa, com a conivência dos governos e órgãos de fiscalização. Número 1, os bancos. Os bancos enganam muito. E número 2, a indústria de alimentos. Sim. Duas coisas que a gente acredita que a gente depende muito, né? Dois universos. Isso. A gente acha que a gente precisa muito dos bancos e a gente acha que tudo que a gente está comprando no supermercado, é super legal, foi super feito pra gente da melhor forma. Tem empresa honesta dentro da indústria de alimentos? Lógico que tem, graças a Deus, mas não são todas. E o que é interessante é causar todo esse impacto, essa raiva do caso da Bettina, porque é muito simples. Se você não acredita naquela propaganda, você não vai lá e não assina empíricos, não faz isso. Exato. Não vai mudar absolutamente nada a sua vida, é uma escolha sua, pessoal, estratégica. Só que, no caso dos bancos e no caso da indústria de alimentos, a gente não só não questiona, como o impacto na nossa vida, na verdade, é muito maior. A indústria de alimentos, você está consumindo futuras doenças. E olha o impacto na sua vida, porque amanhã você esqueceu o caso da Bettina. Mas a indústria de alimentos está te enganando todo dia, aos poucos, para que amanhã você tenha um impacto muito grande na sua vida. A indústria faz isso em vários níveis. A gente vai focar no nosso nível, que é a parte de bebidas. E nas bebidas a gente vê isso assim, é gritante, como é colocar no rótulo informações limitadas para que as pessoas não entendam. E lógico que não é culpa nossa, porque a gente espera que o governo faça essa parte de fiscalizar, de olhar, de cuidar da gente. A Anvisa, por exemplo, está aí para isso. O mapa que as indústrias, né, as bebidas têm que ter. Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura está aí para isso, mas na verdade a gente sabe que isso não acontece. A gente teve agora 1 milhão de agrotóxicos sendo liberados, isso é um absurdo. Obviamente vai refletir em bebida, se a gente está falando de fruta, de suco, vai refletir na cadeia inteira, não só de comida, mas também de bebida, alimento. né? Alimento como um todo. A bebida está inserida dentro de alimentos, mas a gente vai falar especificamente de bebidas, né? Então por exemplo, a propaganda daquele refrigerante que todo mundo gosta, sorrindo na família, tomando. Agora, que valor tem isso tudo se ele usa um corante que é proibido em vários países por ser comprovadamente cancerígeno? E que milhões e milhões de pessoas consomem sabendo, ou às vezes nem sabendo, porque tem gente que não sabe, que porque não tá lá no rótulo, né? Em várias bebidas a gente como é que é o nome? Componente cancerígeno. Contém componente cancerígeno. Não tá escrito isso. Não tem isso. A gente não chegou ainda no nível do cigarro que tinha aquelas fotos. Deveria, né? Deveria. Com certeza deveria. Deveria, até porque a gente dá muito isso pra criança. Então tem componentes nas bebidas tão graves quanto o cigarro e que as crianças estão bebendo. Perfeito. Tem um vídeo muito antigo nosso que a gente compara, que a gente fala não dê cigarro para seu filho. Sim. E a gente fala todos os dados de mortalidade, de letalidade, e no final a gente fala, você acha um absurdo a gente falar para não dar cigarro pro seu filho, mas esses dados
não são de cigarro, são da indústria de refrigerantes. Procura o vídeo porque ele tá aqui no nosso canal. Não dê cigarros pros seus filhos. E você tá sendo enganado, todos nós estamos sendo. Vamos começar de suco, né? Tem suco que é bacana, tem empresa que faz suco bacana, seja de Tetra Pak, seja em vidro. A gente não vai entrar na questão ambiental, tá? O problema não é o container, necessariamente. Mas o que você... Tem empresas que colocam, sim, você tem sucos de uvas integrais integral sendo feitos maravilhosos, são da própria fruta, não tem conservante, não tem nada adicionado. Tem conservantes que não são ruins. Quais são os conservantes, Carol, que não fazem mal, que pode? Olha, que eu me lembro aqui usados nas bebidas são ácido cítrico, ácido ascórbico, ácido málico. Tá. Esses 3 não vejo nenhum problema, vêm de frutas e corrigem a acidez ou aumentam a acidez para aumentar a durabilidade. O Tetra Pak também protege bastante, então você pode ter bebidas sem conservantes no Tetra Pak. Sim. A questão, pra mim, principal é a seguinte. Você já deve ter ouvido falar que tem uma diferença entre suco, entre néctar. E a não ser que seja um suco 100%, você às vezes vai ter só 20% de suco, 30% de suco. E o resto é água. Água. Então você acha que você tá tomando um suco da fruta e você tá tomando água. E muitas vezes água com açúcar, porque aí eles ainda adicionam açúcar. Ou o pior dos piores, que é o adoçante. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente do adoçante, que é a pior alternativa de todas. Uma coisa que a gente vê muito nos chás prontos, chás líquidos, é você ter só extrato de Camellia sinensis. Cara, extrato não vai fazer bem pra você. A gente sempre fala disso. Extrato, ele na verdade ele não vai agregar em nada. Um concentradinho. Então, é um concentrado, mas não é o mesmo de você ter, não é a mesma coisa que você ter um pó que você faz de um chá de saquinho. Não é isso, porque isso é uma infusão. O extrato é quase como se fosse um antigo tangue. É um pó lá hiper concentrado e você mistura com a água. Esse é o processo dos chás nas empresas. Você não faz uma infusão. Então, em termos de benefícios, 0. Em termos de sabor, 0 também. A não ser que seja uma pessoa mais formiguinha, você vai curtir aquele sabor de água com açúcar e alguma essência de algum sabor de morango, lixia, maracujá, o que for. Mas, na verdade, de chá você não está bebendo nada. Então, para Ice Tea que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, você tem desde aquele Ice Tea, que é só extrato hiperconcentrado com água, que é onde você tem as marcas mais comuns, com preços bem baratos, sei lá, 1 litro a R$2, R$3, e você vai para os melhores, entre aspas, que são de outras empresas, mas que a gente acha que é melhor, que a empresa é uma empresa que trabalha com outras coisas legais, mas para chá não é bacana. Ou com a embalagem bonita, pra você achar pela embalagem que aquilo é um negócio que vale mais. Mas basicamente, quando você compra um chá de caixinha, aqueles chás prontos, você tá consumindo açúcar, água e extrato. E nas empresas mais caras, você tá pagando caro pra isso. Porque você tá pagando, vamos ser sinceros, entre um de vidro caro, que custa R$15, pra um de plástico, que custa R$3, não há absolutamente diferença nenhuma. Isso é importante. Em termos de benefício. Exato. E isso é importante que vocês saibam. Ok, a essência desse aqui deve ser um pouco melhor do que essa daqui. Só. Mas pra chá, Camellia sinensis não tem absolutamente nenhuma diferença. A base é a mesma, é pó e não tem benefício nenhum. E agora eu vou falar do que eu acho que é a maior mentira de todas, que é, pelo menos me incomoda bastante, que é o sem adição de açúcar. Eles colocam sem adição de açúcar, bem grande, e aí você tá achando que não tem açúcar. Ah, açúcar é mal, não tem açúcar. E aí lá embaixinho você vê assim, contém o açúcar natural das frutas, que você pensa que é uma coisa boa. E não é. Olha só, o açúcar, ele é glicose e frutose. E dizem já os estudos que a frutose é uma das partes mais danosas do açúcar refinado. Se ele tem o açúcar natural das frutas, ele tem frutose. E frutose é açúcar. Maltodextrina é açúcar. Então, quando ele fala sem adição de açúcar, eles querem dizer que não colocaram mais açúcar. Açúcar refinado, né? Mas tem açúcar. Sim. E tem os mesmos danos que você vai ter no açúcar. Mas aí seria melhor você ter um Ice Tea com um pouco de açúcar. Só que ninguém tem coragem de fazer isso. As indústrias não têm coragem, na verdade, de fazer isso. Lógico, porque pouco açúcar não vicia. Eles querem que você seja viciado no sabor doce. Porque aí você toma um chá natural,
sem açúcar, você toma um café sem açúcar, você acha amargo, você acha ruim. Porque você já tá com o paladar viciado no doce. Ou só doce ou tudo que não é doce e Isso, você não consegue se não é mais muito doce, você não identificar. gosta. Então, sem adição de açúcar, concorda? Propaganda enganosa pra caramba. Muito, muito. E ninguém tá revoltado por aí xingando exato. as empresas. É só uma questão de dizer o quê? Não opto por tomar. Eu não compro nada de chá pronto no supermercado. Assim, eu ignoro aquele corredor. A gente faz o nosso chá em casa com folhas brasileiras ou importadas, maravilhoso, super saudável. Se a pessoa ainda quer, ai, poxa, eu ainda sou um pouco formiguinha, preciso de um docinho, cara, bota o teu açúcar em casa. Bota açúcar demerara. De preferência demerara. Por que a gente não vai entrar aí para outros açúcares, né, melhores, tipo coco ou açúcar mascavo? A gente até já falou uma vez, vamos repetir, né, desculpa ser repetitiva. O açúcar mascavo, o açúcar de coco, eles matam o sabor do chá. Então, você vai ter o quê? Chá com gosto de açúcar mascavo, gosto de açúcar de coco. Acabou. Então, assim, o açúcar demerara é um açúcar super bacana. Ele é gentil, ele não interfere no sabor do chá, seja chá verde, chá preto, pô, o que for. Então, tem a necessidade de adoçar? Cara, faz seu chá em casa e adoça em casa, vai ser, ó... Ah, não é tão prático, não abrir geladeira. É prático sim. Se você acha que fazer chá em casa não é prático, vem com a gente pro nosso curso. A gente tem um curso que chama Viver Melhor com Chá, é um mini curso. A gente lançou ele agora, ele tá fantástico e ele é exatamente para as pessoas que não posso fazer, não tenho tempo, tem tempo, porque são 5 minutos para você fazer, se você quiser, até 4 litros de chá em 5 minutos. A gente passa as nossas melhores receitas, toda a nossa técnica, toda a nossa estratégia ali pronta para você beber. Então isso não é desculpa. Isso não é para ficar bebendo chá de caixinha. E o legal de você fazer o seu chá em casa e você que ainda precisa do açúcar é que você pode ir diminuindo a quantidade de açúcar. O controle é seu. Então você vai diminuindo a quantidade de açúcar. Aquele que você compra lá não tem como diminuir. Na verdade, eles querem fazer bem doce para você ficar bem viciado. Só complementar uma coisa. A gente tá falando muito nesse tópico do chá de caixinha porque a gente recebe muito essa pergunta. Ah, meninas, esse chá de caixinha é bom? Esse chá aqui que eu comprei de vidro na empresa tal é bom? Cara, me mostra os ingredientes. Eu começo a ler os ingredientes e falo, cara, primeiro, Camellia sinensis, pra que você tá bebendo ali? Porque não tem. É um extrato. É um extrato hiper diluído. É um extrato hiper diluído. Se você for ver, quase não tem sabor de chá. E você não vai ter benefício nenhum. Não tem sabor de chá. Você não tem benefício. Vai beber pra quê? Só pra tomar água com açúcar? Cara, faz em casa. 1 litro de água com açúcar e espreme um limão. Acabou. Mais fácil. Exatamente. E você não vai gastar nada pra isso. Vai gastar o preço do limão e do açúcar. Propaganda enganosa. Outra propaganda enganosa que... Essa é um pouco mais sutil. Qual? É o zero açúcares. Mas esse não é o que você falou? Não, é o zero sem adição de açúcar. Eu sempre confundo isso é fogo, cara. Eles fazem isso de propósito. Até eu me confundo, ó. Uma coisa é zero adição de açúcar e outra é zero açúcares. Isso. Uma é sem adição de açúcar e outra é zero açúcar. Putz, tá, vai. O zero açúcar, tudo bem. Aí eles realmente não usam açúcar. Eles usam adoçante. E adoçante é a pior coisa. Pensa bem, gente. Olha só, vamos lá. Adoçante químico. Químico primeiro, depois eu falo dos naturais. O adoçante químico é um pó químico que bota na água para você sentir o sabor doce. Gente, isso não pode dar certo. Pelo menos o açúcar vem da cana de açúcar. Então te dá pelo menos assim, vem de uma planta nem da terra. Não saiu da planta, não saiu da terra nem de nada. Foi ali um negócio que foi num laboratório e criou, não sei nem quem teve coragem de provar isso pela primeira vez. Aí você prova aquele negócio. Eu, por exemplo, quando tomo alguma coisa que tem adoçante artificial, eu fico com a língua dormente. Eu também. Porque quem já não tá limpo desse sabor, fica com a língua dormente. Até os naturais eu não gosto. Mas aí a gente já vai entrar nos naturais. Também. E aí, mas eu fico com a língua dormente nos naturais também. É esquisito, porque assim, fica com a língua inchada, parece que eu tô dentista. Eu também. Os químicos, então... E aí o que acontece? Aquele adoçante, eles colocam aquele negócio químico ali, eles adoçam muito, então ele vai te viciar muito mais ainda no doce, no sabor doce, ou seja, você vai continuar viciado no sabor doce, e a maioria deles já são comprovadamente cancerígenos. Isso é foda, né? Proibidos em vários países, bota lá acesulfame K,
que é um dos que mais tem sacarina sódica. Tem direto. Você sulfamicasa vem tudo, na verdade. Você vem, acesulfamicasa, sacarina sódica, aspartame. Você tem inclusive em refrigerante zero. Aí bota aquele negócio, as pessoas correndo, saudáveis, tomando um negócio cancerígeno. Cancerígeno. Horrível, né? Olha, mas tem tanto estudo que associa esses adoçantes a câncer que a situação é tão séria que a OMS colocou na lista das coisas que são cancerígenas, lá junto com o cigarro, colocou o adoçante químico. Então, isso é uma propaganda enganosa que afeta demais a vida da gente. Porque a gente realmente tem rótulos limitados. E é sobre essa falta de informação que a gente reclama. Existe um movimento muito grande você tem o direito de saber. Educadores sobre esse assunto, chama direito de saber.org, acho que .br, entra, dá uma olhada, muito legal. É exatamente exigindo que o governo comece a mudar isso e que você realmente seja claro no que é. O que é uma acesulfame-K? Nem todo mundo tem que saber. O que é sorbato de potássio? E tem coisas que a gente não tem como se livrar. A gente pode, se a gente quiser. É difícil. Exato, a gente pode se a gente quiser. Sorbato de potássio é impossível. Porque o sorbato de potássio tem tudo. Tá no requeijão que a gente compra. Produto lácteo não tem muito como você conservar. A não ser que você mora do lado da fazenda. Ou se você for vegano, não sei como é que estão os produtos veganos, em queijos veganos. Não, são bem mais saudáveis. Mas estão usando que conservantes? Não sei. Geralmente eles usam conservantes mais naturais. Porque é uma linha. Pra quem não é vegano, o veganismo ele é uma filosofia que vai muito além de você não comer ou usar coisas de animais. Com certeza. Mas se a gente come queijo, você tá ferrado, na verdade. Vai ter sorbato, gente. Mas aí a questão, olha só. Cara, no que dá pra gente diminuir? Então, assim, dá pra diminuir um monte de porcaria que a gente compra no supermercado pra bebida? Dá. É molezinha. É aprender a fazer em casa. É aprender a melhorar o paladar. Pô, eu sou super viciada. Bebo litros de chá de caixinha. Tá, então vamos lá. Pra que você bebe? Número 1. Porque se é pra benefício de chá, já adianto que não vai te ajudar, infelizmente. Esquece. Bebo porque eu gosto, não tenho nem aí. Beleza, continua, seja feliz. Né? Não precisa. Mas agora, seja feliz sem ser enganado, sabendo a verdade. Sabendo a verdade. Tipo o fumante. Exato. Hoje o fumante ele sabe que o negócio faz mal, tem aquelas fotos lá horrorosas, mas ele conscientemente consome aquilo. O fumante tem certeza. Mas tem muita gente que bebe também refrigerante, sabe? Tudo bem, beleza. E provavelmente essas pessoas não estão aqui assistindo a gente. Então se você está assistindo, é porque você quer pelo menos bebidas saudáveis e que mais do que saudáveis também, porque o chá, além de ser saudável, ele muda um monte de coisa na nossa vida, porque ele tem benefícios a longo prazo, que a gente já falou, dá uma olhada no nosso TikTok sobre benefícios do chá, que é muito importante, que vai além do corpo, né? Mas agora falando das outras bebidas. Ainda não terminei adoçante, não. Não? Tem mais? Tem mais coisa, porque eu falei dos adoçantes químicos. E aí tem os adoçantes naturais, porque aí você pode virar pra mim e falar, mas estévia, esteviol. Exato. E do gênero. Não gosto de nada. Agave. Eu não gosto. Agave é frutose, tá? Então, agave ele é tipo açúcar. Mas o agave... É a mesma coisa do açúcar. O agave, ele interfere também no sabor do chá. Não, sim, mas a gente tá falando de propaganda enganosa. Sim, mas só pra lembrar. Quem tá querendo ir pro natural porque tem medo do açúcar demerara... Não, mas o agave, ele é açúcar. Tipo, não faz diferença você usar o agave ou demerara. E você usar o demerara. Faz diferença você usar o demerara e o açúcar de coco. Sim, mas o açúcar de coco vai acabar com o sabor do chá. Ele interfere no chá. Beleza. Interfere não, ele mata o sabor. Isso. Mas, por exemplo, a estévia. Qual é a situação da estévia? E aí, isso vale para todos os adoçantes. O adoçante, ele te dá, primeiro, aquela sensação doce na boca. O teu cérebro vai entender que você consumiu um doce, um carboidrato, e que você vai ter calorias equivalentes àquilo. Sim. Só que eles não têm calorias. Sim. Ou as calorias são muito baixas. Então, o seu cérebro entende o seguinte. Ele fala, caramba, eu comi esse doce... mas eu não recebi isso em energia. Então ele entende que ele precisa comer uma quantidade maior e mais quantidade. Então no médio prazo, pro longo prazo, você se torna altamente viciado em açúcar, em doce e em carboidrato. Tanto que tem muita gente que acompanha pacientes com diabetes anos, ou pacientes com obesidade anos,
E o que você vê é que, no final das contas, os adoçantes atrapalham o processo de emagrecimento. Porque você continua viciado em doce e você fica cada vez mais compulsivo. É um vício, gente. É um vício como o cigarro, como... na verdade, o vício ao sabor doce, quer dizer, o doce pode virar um vício sério. Seríssimo. Tem gente que bota açúcar no suco de laranja, não tem necessidade. E você vê que o açúcar, se você consumir o açúcar, você vai ter a quantidade de caloria. Então, o teu cérebro vai entender, beleza, tô aqui consumindo, não preciso de mais. No caso do adoçante, ele vai entender que ele precisa de mais. E aí, eu falo de toda uma indústria, de toda uma construção enganosa. De você achar que você está consumindo uma coisa saudável e que vai te ajudar a emagrecer, você consumindo uma bebida zero açúcar, com adoçante. Ou que um refrigerante zero é mais saudável que um refrigerante comum. Na verdade, ele é muito pior do que o comum. Isso tudo é propaganda enganosa. Sim. E pra quem tá quem adora refrigerante, a gente tem tantas formas hoje, né? O kombucha tá aí pra isso. Acho que o kombucha é um excelente substituto, embora tenha açúcar. Tudo bem, mas a gente não é contrária, a gente não é contrário ao açúcar. Isso que fique também super claro. A questão é o quanto de açúcar que você ingere na sua vida. De açúcar. A gente compra 1 quilo de açúcar aqui em casa, Demerara. Eu, de vez em quando, gosto de adoçar um iced tea. Cara, dura o quê? 3, 4, 5 meses? Mais? Sei lá, eu acho que... Olha... Tem gente que compra açúcar todo mês. Não faz sentido isso. A gente deve comprar 1 quilo de açúcar e deve durar quase 6 meses. Por aí. E tem gente que compra açúcar todo mês. Não faz sentido isso. Isso é muita loucura. E você nunca vai reduzir o açúcar tomando adoçante. Você só vai reduzir o açúcar educando o seu paladar. E aí você pode fazer todo um esqueminha de como reduzir o açúcar, que dá pra reduzir. Tem muita gente que consegue reduzir assim. Beber chá, a gente fala sempre, beber chá ajuda a reeducar o paladar. Isso. Começa pelos blends, vai aos poucos inserindo purinho, você vai reeducando o seu paladar. Você vai começar a perceber, o seu paladar vai acordar de novo, porque ele já era bom, porque nasceu bom. Aí a gente estraga ele. A gente estragou ele porque a indústria não ajuda e a indústria mente pra gente pra caramba. E aí agora vamos despertar ele de novo, né? Vamos voltar a deixar ele virgem, basicamente, pra ele poder explorar todos os sabores. Então, agora que a gente tá com essa história de propaganda enganosa, eu acho que a principal coisa que a gente tem que deixar aqui é, primeiro, questione principalmente aquilo que não está sendo alardeado por aí. Porque eu não vi o Procon ir em cima das empresas de bebida para virar e falar assim, olha só, isso daqui, avisa que é cancerígeno. É um absurdo isso, né? O Procon avisa que não é saudável. Do nada. Gente, deixa a Betina fazer o trabalho dela, compra quem quer, não compra quem não quer. Quem compra refrigerante, quem não quer, não compra. É exatamente isso que a gente tá falando. Você só tem que saber a verdade. Exato. E tem que sim, a gente tem que ter, por parte do Estado, né, do governo, uma fiscalização maior, porque a gente não vai ter informação toda hora só googando, não. Hoje em dia a gente consegue. Se você vai na internet, você Google, você vai ver muitas coisas. Mas quando a gente está no supermercado, a gente não vai ficar olhando às vezes cada item, né? O que é acesso fabricado, o que é sobrado de palavra. Até dá pra fazer, né? Você pega o seu celular, dá uma googada se tiver um 3G, um 4G. É o que acontece, e eu acho que também a segunda mensagem que a gente tem pra deixar aqui, é que a propaganda enganosa, a maior parte delas, as mais danosas, elas não são óbvias. Ela é silenciosa. Ela não é óbvia. E ela tem de interesses de grupos ultrapoderosos. Cabe a gente já ficar atento com isso. Sim, aprender a ler rótulo é uma coisa. Também. A gente é mais puxado para atenção. Não querer tantas coisas industrializadas e prontas. Procurar coisas que sejam realmente mais naturais. Porque quem diz que aquela bebida é um estilo de vida saudável é a empresa. E quem tem que dizer é você. Você tem que estar mais ligado. A gente tem que ter mais consciência e mais responsabilidade com o nosso consumo em geral. É verdade. A gente vê muito, na indústria de chá pronto, a gente vê isso muito. Você entra no site das empresas... porque o chá verde isso, o chá verde... A pessoa meditando. Primeiro só se fala em chá verde. Morreram todos os outros chás, coitados, né? Ok. Então tá, porque chá verde tá na moda. Ele tem 5.000 anos, mas tá na moda. Tipo essa moda que dura 5.000 anos. É quase como uma ombreira dos anos 80 até hoje, né? Se estiver viva. Exato. Assim, então, assim, ok, tá bom. Mas ele veio pra gente, virou moda, porque isso, porque aquilo, porque emagrece, porque... tá bom. Mas, cara,
bota a Camellia sinensis de verdade aí, faz uma infusão, vambora, vamos mudar o status quo, né? Senão é tudo a mesma coisa. Hoje todo mundo tá trabalhando com chá gelado, é só copy-paste, é copia e cola, copia e cola, copia e cola. O máximo eu vou copiar e colar e botar underline, vou sublinhar. Ou seja, vou botar um sabor de morango, vou só botar um sabor de sei lá o quê, só pra fazer diferente. Cara, é palhaçada. E então, uma menção honrosa. Fala. Tem uma empresa que colocou realmente chá e água, chá de verdade, água e mais nada. Que fez um matcha. Sim. Sem açúcar, sem nada de verdade. Tem. Só que o que acontece é o seguinte, como eles não são especialistas em chá, eles não sabem trabalhar em chá, ficou um negócio ruim. Foi da do bem, a gente pode falar, a gente não tem problema nenhum com falar isso. Nossa, ficou muito ruim. A do bem tentou entrar aí no mercado de chás, eu acho que eles focaram mais no mate, que... Tudo bem, é um negócio deles. Ficou legal. Mas eles fizeram um matcha. Que é basicamente chá verde com água. Primeiro que você tem que ter um bom matcha pra ficar bom. Isso, e você tem que acertar a proporção. Senão fica um negócio e realmente ficou intragável, ficou muito ruim. Até eu que gosto muito de chá. Aí o que acontece? A indústria entende, tentou ali, foi ruim, não vendeu. Nem sei se eles vendem, se tá vendendo. Mas vendeu uma época. Às vezes até vende, porque as pessoas acham, deve ser isso. Remédio, aí tampa o negócio, pega aquele negócio ruim. Isso é o que a gente mais ouve, né? Abafa 10 minutos e bebe, mistura com um monte de fruta, porque é ruim, mas é bom. Horroroso. Não, chá é bom, Camellia sinensis é bom pra caramba. Se tá ruim, é porque a pessoa não tá sabendo fazer. Então também a gente tem que parar com aquela mania de achar que sempre a culpa é do outro. A culpa é do chá que é ruim. Não, a culpa é minha que eu tô fazendo errado. Eu já fiz muito chá ruim. Eu confesso, no início quando eu comecei a beber chá, eu fazia de qualquer jeito, tinha a menor ideia. Aí comecei a pesquisar, comecei a olhar, comecei a ver, observar a folha, ver água, a gente foi estudar. E aí a gente aprende, cara. Todo mundo pode fazer isso, né? É isso aí. É isso. Essa é a mensagem que a gente tem pra hoje. Se a Betina estiver ouvindo a gente, Betina, fica tranquila, a gente entendeu. Ninguém tem raiva da Betina, a gente não tem raiva da Betina. Não, agora você tá falando a nossa opinião, né? Mas não tem problema, assim. Na verdade... Cada um tem a sua opinião e todo mundo é livre Você falou pra bem, isso. a gente entendeu. A gente entendeu. Betina. Compra quem quer, não compra quem não quer. Continue falando de investimentos, por favor. Precisamos de educação financeira também. Pra gente abrir a cabeça cada vez mais. E a gente sair da bolha, que é a bolha que todo mundo quer que a gente pense. Que a gente acredite. Então, gente, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, coloca aí, aperta o sininho pra você ser avisado de todos os vídeos nossos, dá uma olhada no nosso Instagram, no nosso Facebook, e aí a gente se vê no nosso próximo TikTok. Até mais. Tchau, tchau.